Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Romanos, capítulo 12. Nós meditaremos nessa noite sobre o sentido da vida. E o tema tem um desafio, ou melhor dizendo, o tema tem um clamor. O tema tem um imperativo: entregue o sentido da vida ao Cristo. Romanos capítulo 12 vai dizer para nós assim: portanto, irmãos, rogo-os pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo, quando vai escrever isso, ele vai escrever isso em continuidade ao que ele já vinha dizendo antes. E o que ele vinha dizendo antes era algo grandioso demais, inclusive para ele mesmo conseguir enquadrar. De maneira que, na sua pequenez e na sua limitação diante de Deus e diante dos planos de Deus, ele faz uma conclusão extraordinária. No capítulo 11, lá para o verso 32, ele diz assim: pois Deus sujeitou a todos a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Paulo, mais ou menos como quem diz: olha, sabe de uma coisa? Deus resolveu enquadrar todo mundo em desobediência. Deus decidiu enquadrar todo mundo em desobediência. Para quê? Para manifestar a sua misericórdia a todo mundo. Paulo, na sua compreensão limitada diante da revelação, porque a revelação de Deus dada a Paulo era muito maior do que o próprio Paulo. Porque se você ler o capítulo 9, se você ler o capítulo 10, você vai ver lá uma questão de Deus dizendo, Paulo citando o Velho Testamento como quem diz: Deus amolece o coração de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer, de tal maneira que isso não depende do homem, mas depende da graça de Deus. E ele irrompe no verso de número 33, dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? É interessante que quando eu leio isso, eu me reporto à conversa de Deus com Jó. Jó, com a sua lógica, com a sua limitação, com a sua compreensão limitada do sentido da vida, Jó era muito meritocrático, os seus amigos eram meritocráticos, os seus amigos achavam que a vida era regida por uma lógica de causa e efeito, e eles não compreendiam que na vida há dimensões que a gente não palpa, que a vida há dimensões que aos nossos olhos é injusto, que aos nossos olhos é incompreensível. E Jó, então, começa a lançar um desafio para Deus. Como quem diz: eu queria que ele viesse aqui e me explicasse, porque eu ia fazer umas questões para ele, eu ia fazer umas perguntas para ele. Como muitos de nós, da nossa pequenez, quando estamos passando por dificuldades, quando estamos passando por problemas, a gente diz assim: isso não está cabendo na minha lógica, isso não está cabendo na minha racionalidade, essa conta não está fechando. E Deus se manifesta para o Jó.
E Deus se manifesta para o Jó. E Deus faz perguntas para Jó que são fantásticas. Jó, realmente você tem um montão de questões, mas o problema, Jó, é que quando eu criei todas as coisas, você não estava lá para me aconselhar. O problema é que quando eu formei todas as coisas e decidi no conselho da minha vontade, como todas as coisas estavam lá, você não estava lá para me aconselhar. Quem sabe, Jó, se eu tivesse ouvido os seus conselhos, a vida não seria melhor, segundo o que você acha, segundo o que você pensa. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Ó profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. E aí entra o capítulo 12, baseado nessa grandeza, baseado na nossa limitação, somos limitados e não conhecemos o todo da vida, nós não conhecemos a eternidade, nossa compreensão daquilo que é transcendente é extremamente limitado, e como gente tão limitada, como gente tão finita, pode trazer para si o sentido da vida que lhe der na telha? Como é que gente tão limitada, gente tão passageira, gente que nasce num dia, parece forte, parece saudável, atravessa os 40 anos e começa uma dor aqui, começa uma dor ali, começa um destempero de pressão, mas até ontem era tudo assim, ó. Parecia tudo caber assim, na força, na percepção da vida, e a gente vai se descobrindo cada vez mais frágil, cada vez mais pequeno, cada vez mais limitado. Quanto mais você estuda, quanto mais você olha o universo, mais você se percebe pequeno, mais você se percebe um grãozinho de areia. Mas como é que gente assim ainda continua como quem tem conselhos para dar para a vida? Como quem sabe qual é o sentido da vida? É interessante, irmãos, que todo ser humano, ele tem espiritualidade. Nem todo ser humano tem religião, mas todo ser humano tem espiritualidade. A espiritualidade, irmãos, ela se manifesta quando nós começamos a fazer perguntas sobre o sentido da vida. Os outros animais não fazem essa pergunta. Os outros animais não têm espiritualidade. Podem até ter religião. Seu cachorro tem religião lá. E tem uma divindade. A divindade do seu cachorro é você. Teu cachorro faz culto. Quando você chega em casa, ele começa a fazer o quê? Coreografia. Para a direita, para a esquerda. Ele geme com gemidos inexprimíveis. Teus animais, intuitivamente, podem eleger uma divindade, mas eles não têm espiritualidade. Só o ser humano tem espiritualidade. Só ele. E a espiritualidade está nessa pergunta que nós passamos a fazer sobre a origem da vida, sobre por que estamos aqui, qual é o significado dela, qual é o sentido dela. E cada um de nós vai dando vazão para aquilo que lhe convém. Seja você um ateu,
ou seja, você é um religioso, mas todos nós, dado o momento da vida, vamos ter que fazer essa pergunta: qual é o sentido da vida? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito dela? Mesmo para dizer que ela não tem sentido, eu vou ter que fazer a pergunta: qual é o sentido da vida? Queria convidar você a marcar aí um pouquinho sua Bíblia, mas abrir em Mateus, capítulo 17. Mateus 17 vai falar daquele episódio da transfiguração lá no monte, onde Pedro, Tiago e João foram levados para Jesus, em particular, numa relação mais íntima. E ali Jesus foi transfigurado diante deles, Mateus 17. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que do Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Sentido da vida, meu irmão, não decorre da percepção de terceiros. Quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração, os homens têm várias percepções sobre quem ele era. Quando João Batista vem como precursor diante de Jesus, os homens têm várias percepções do que João Batista era. De maneira, irmãos, que o nosso sentido da vida não pode derivar das percepções que os homens dão. O nosso sentido da vida não pode derivar daquilo em que as pessoas nos apresentam. O nosso sentido da vida não pode derivar daquilo que a religião nos apresenta. O nosso sentido da vida não pode derivar daquilo, muito menos às vezes, que o nosso próprio pai nos apresenta, que os nossos parentes nos apresentam. O nosso sentido da vida não pode derivar daquilo que as nossas relações, às vezes, tentam nos enquadrar. Porque, às vezes, numa relação, alguém pode te colocar como salvador da pátria. Alguém pode te colocar lá em cima, e às vezes alguém pode te colocar lá embaixo. O nosso sentido da vida não vem de visibilidade, e muito menos de fama. O nosso sentido da vida não vem de glória, nem de louros, nem de vitórias reconhecidas como tais pelos demais homens, nem de coisa alguma desta terra, nem da era que há de vir. O nosso sentido da vida não deriva de nada disso. Não vem dos concursos que eu passei,
e muito menos dos concursos que eu reprovei. Não vem dos diplomas que conquistei, e muito menos dos diplomas que eu não conquistei. O nosso sentido da vida não vem de nada que seja externo. Pode passar, por favor. O significado de cada um de nós, como de Elias e João Batista, não vem de fora, mas vem de dentro de nós. Vem do íntimo, vem da certeza de se viver por Deus e para Deus. Vem de uma convicção inabalável de que nós somos dele, que nós somos por ele, porque para ele são todas as coisas. O nosso sentido da vida vem dessa convicção de fé inabalável. Pode passar, por favor? Por quê, irmãos? O paradoxo divino vai dizer para nós o que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. O que os homens valorizam, o que os homens colocam lá como figura de sucesso, como figura de status, como figura de um homem bem-sucedido, aos olhos do Senhor é abominável. Aos olhos do Senhor é a glória do verme. Você imagina vestir um verminho? Me desculpe o horário, mas imagina você enfeitar um tapuru. Enfeitar um tapuru, aquele verminho que a mosca coloca, colocar uma roupinha bonita no tapuru, colocar uma calça jeans no tapuru, pentear, fazer um cabelinho, plantar lá um cabelinho no tapuru, passar batom, colocar um fone de ouvido, ele vai deixar de ser um tapuru? Porque foi enfeitado? É efêmero, é pequeno. É pequeno. Diante da imensidão da vida, irmãos, nós somos muito pequenos. Nós somos muito passageiros. Para a gente achar que tem condição de decidir para onde é que a nossa vida tem que ir. Para a gente achar que nós temos condição de decidir para onde devemos seguir. Pode passar, por gentileza. Qualquer coisa, irmãos, que nos controle, se torna o nosso Deus. Qualquer coisa que nós depositamos ali o sentido da nossa existência, tudo aquilo que é o sentido da sua existência passa a te controlar. Tudo aquilo que você dá o significado maior pelo qual você existe, aquilo passa a ser o seu Deus, aquilo passa a ser o seu controlador, aquilo passa a ser o seu ditador da vida. Por isso, quem busca poder é controlado por quê? Pelo quê? Pelo poder. Quem busca aceitação é controlado pelo quê? Pelo que as pessoas desejam. Não controlamos a nós mesmos, somos controlados por tudo aquilo que passamos a dar o sentido da vida. Aquilo que tem sentido para você é aquilo que controla o seu existir. Aquilo que controla o seu existir é o teu Deus, é o teu Senhor. É o teu governador. Você lembra do rico e Lázaro? Você lembra da história de rico e Lázaro? O pobre lá no texto tem nome. Lázaro significa Deus ajudou, Deus ajuda, Deus socorre. Rico na história não tem nem nome. O pobre não tem nada, mas em Deus ele herda tudo. Enquanto o rico tem tudo, mas não herda nada. O pobre vai para o seio de Abraão, enquanto o rico vai para o inferno. O pobre está em gozo, enquanto o rico está em tormento. O pobre morre sozinho entre os homens, mas foi elevado por os anjos, enquanto o rico morre com um séquito cheio de gente.
mas vai para um lugar sem amor e sozinho, um lugar em solidão. Porque o sentido da vida não está no sentido que eu resolvo dar para ela. O sentido da vida está naquele que criou a vida e apresenta para nós qual é o sentido dela. Passa aí, por favor. Quem crê em Cristo, irmãos, entende que o sentido da vida, enxerga o sentido da vida e não se sente sozinho. Quem crê em Cristo passa por todas as suas tribulações, por todos os seus problemas e não se vê largado. Pode passar. Não se vê maltratado, não se vê traído. Irmão, Jesus não foi traído não, irmãos. Judas não traiu Jesus. Judas traiu o seu próprio propósito. Você está entendendo? Judas traiu o seu próprio propósito. Judas foi criado por Deus, como homem, como todos nós fomos criados por Deus, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu amor, para a gente se encontrar com as pessoas, para a gente se abraçar, para a gente cuidar uns dos outros, para a gente levar as cargas uns dos outros, para a gente caminhar junto, para a gente se completar em Cristo Jesus. Todos nós fomos criados para isso. Judas não trai o Cristo. Judas trai o seu próprio significado. Judas trai a sua própria razão de existir. Todos nós, irmãos, quando decidimos dar o sentido que achamos para Deus, nós não traímos a Deus. Nós traímos o próprio significado do nosso existir. Nós traímos a nossa própria vida. Todas as vezes que eu e você abandonamos o sentido que Deus deu para a vida, não é a Deus que nós estamos traindo. Vê se você entende em nome de Jesus, meu irmão. Deus continuará sendo Deus. Se nós o amarmos, Deus continua sendo Deus. Se nós não o amarmos, Deus continua sendo Deus. Se nós crermos nele, ele continua sendo Deus. Se nós não crermos nele, ele continua sendo Deus. Eu lembro, irmãos, da conversa de dois rabinos, eu já contei isso daqui. Os dois rabinos elucubrando, raciocinando, pensando, conversando, e eles passaram uma madrugada inteirinha. Quando chegou lá para as 4 horas da manhã, quando chegou lá para as 3 e pouca da manhã, eles chegaram à seguinte conclusão: Deus não existe. Deus não existe. Deus não existe. E foram dormir. Oito horas da manhã, um desses rabinos que concluíram que Deus não existia, se levantou e encontrou o outro ajoelhado orando. E o rabino ficou indignado. Ô fulano, nós ficamos conversando até quase 4 horas da manhã e vimos todos os argumentos que comprovam que Deus não existe. E por que você está aí, agora, ajoelhado? O rabino olhou para ele e disse: você está certo. Eu e você concluímos que Deus não existe. Mas o que ele tem a ver com isso? O que ele tem a ver com isso? A minha racionalidade, e na minha racionalidade Deus pode não caber. Mas não é porque ele não cabe na minha racionalidade que ele vai deixar de ser quem ele é. Nos sentidos que eu quero criar para a vida, ele pode não caber. Ele pode não caber. Muita coisa não faz sentido para mim.
Mas não é porque não faz sentido para mim, que o sentido da vida não seja viver por Ele, para Ele, porque dele são todas as coisas. Então eu abandono os sentidos que eu acho e vou viver o sentido que Ele deu para mim. Passa aí, por gentileza. Quem crê que Cristo é o sentido da vida, irmãos, não se sente perdido, se sente orientado. Não vive como um cachorro que corre atrás do rabo, fica rodando. Irmãos, eu não sei o que seria da minha vida hoje se não fosse Cristo. Eu passo, irmãos, e passo pelos bares, conheço os meus amigos com as suas amantes, conheço gente muito boa também, que trabalha, vai para lá e corre para lá, corre para cá. E olho isso tudo e para mim não faz sentido. Depois que eu me encontrei com Cristo, Cristo passou a fazer todo sentido para mim. Não é, irmãos, que eu não tenha problemas como todo mundo aqui tem. Tenho DR dentro de casa, igual você que é casado. Já tive discussões com meus filhos, igual você dentro de casa. Já tive problemas no trabalho, igual você dentro de casa. Doença, igual a você, todo mundo. Mas, irmãos, quando Cristo toma conta do seu ser e passa a ser a sua convicção de vida, você pode argumentar o que você quiser, mas o que eu experimentei da graça, o que foi registrado no meu coração, carimbado na minha alma, no meu ser, meu irmão, não vem com as suas histórias, com seus argumentos, porque isso passa a ser para mim muito efêmero, muito passageiro, diante do que eu pude experimentar do amor de Deus. Passa aí, por gentileza, irmãos. Quem crê que Cristo é o sentido da vida, seu significado vem da sua consciência de fé, irmãos. Vem da sua consciência de fé. Eu não entendo, irmãos, quando muitos de nós ficam assim, eu estou com a minha fé meio abalada. Como assim? A sua fé depende de argumentos? A sua fé depende de circunstâncias? Ou a sua fé depende da revelação do Pai por meio do Cristo? Por meio do Cristo. Quem encontra em Cristo o sentido da vida, o seu sentido vem dessa consciência de fé, irmãos. Passa aí, por gentileza, irmão. E o que essa consciência de fé diz para nós? Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu, irmão. É meu. Por isso, quando o apóstolo Paulo vai falar isso aqui, portanto, irmãos, eu rogo, portanto, irmãos, eu clamo, portanto, irmãos, eu convoco, portanto, irmãos, eu estou apelando para vocês que dizem que Cristo é o sentido da sua vida, eu rogo por suas misericórdias, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, que vocês se ofereçam como sacrifício santo, e que parem de viver como se Cristo não fosse o seu Senhor, e que parem de viver como se Cristo não fosse o sentido da sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Chega um tempo em nossa vida, chega um tempo em nossa caminhada de fé, que a gente não pode mais flertar com aquilo que está no mundo. Por isso que ele vai dizer, não se amolde com os padrões do mundo, não se amolde com a mente do mundo, mas se você de fato crê em Cristo Jesus, se ofereça em sacrifício vivo, irmãos. Deus não quer que você morra por Ele.
Deus deseja que você viva para Ele. Amém, irmãos? É para Ele. Eu lembro quando eu assumi o pastorado dessa igreja, eu tinha 28 para 29 anos. Era um jovem. E eu tinha acabado de me formar sargento, lá na Marinha. E assumi aqui. Várias vezes eu saí daqui, durante a semana, 1h da manhã, atendendo as pessoas. Chorando com as pessoas, me alegrando com as pessoas. Só que no outro dia eu ia pegar uma rotina pesada, de um sargento recém-formado, muito puxado, muito puxado. Não vou falar os pormenores da vida militar, mas era muito complicado, ainda mais no batalhão onde eu servia. E eu comecei, irmãos, a sentir o peso disso. Comecei a sentir o peso disso e comecei a orar. Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor quer que eu largue as Forças Armadas e me dedique só à igreja? E vinha as palavras, vinha a palavra de Deus, não, não, não. Pela boca de um, pela boca de outro, pela boca de um, pela boca de outro, pela boca de um, pela boca de outro. Um belo dia, eu saí daqui quase 1h30 da manhã, e tinha que acordar 4 e pouca para chegar no quartel de novo. Eu não aguentava nem me vestir, nem me vestir. Cheguei, Patrícia, bota minhas calças aí enquanto eu vou tirando o cochilo. Quando eu levantei, eu falei, Senhor, já sei o que o Senhor quer. O Senhor não quer que eu saia da igreja, então o Senhor quer que eu saia do quartel. Perdão, o Senhor não quer que eu saia do quartel, então o Senhor quer que eu saia da igreja. E as palavras, não, não, não. Eu falei, já sei, o Senhor quer quer o quê, irmão? Me matar, meu irmão. Com 28 anos, 29 anos, estava subindo a rampinha, o coração. Deu um ataque cardíaco. Eu falei, caramba, irmão. Aquela rampinha lá do apoio de desembarque. Coração tutu. Falei, vou morrer. E não vinha uma palavra, não vinha outra, e eu só ouvia assim, calma. Eu falei, Senhor, então me dá um escape. E aí veio o acidente, eu fui reformado. Deus não queria que eu morresse, mas Deus queria que eu vivesse para Ele. Deus não quer que você morra, Deus quer que você viva para Ele. Por isso, se você diz que crê, é esse o apelo que o apóstolo Paulo está fazendo. Se você diz que Cristo realmente é o Senhor da sua vida, jogue fora as suas historinhas, jogue fora as suas conversinhas. Se você crê realmente que Jesus é o Senhor da vida, pare de amassar barro, pare de mastigar mingau e caminhe na direção do encontro com as pessoas. Vá abraçar as pessoas, vá abençoar as pessoas, vai viver o significado que Cristo deu. E o significado que Cristo deu é o do amor, é o do encontro, é o do perdão, é o da misericórdia, é o da bondade. Vá viver para Ele, irmão. Vá viver para Ele. Por quê? Passa aí, por gentileza. De onde vem o significado de sua existência, meu irmão? Quem aqui tem Cristo como significado da sua existência? Levanta a mão em nome de Jesus, irmãos. Levanta a mão. Quem tem Cristo aqui como significado da sua existência? Levanta a mão em nome de Jesus. Se Cristo é o significado da sua existência, irmãos, então se apresente a Ele como um sacrifício vivo, mesmo que muita coisa para você não faça sentido, mas lembre-se que você é limitado, lembre-se que você é passageiro, lembre-se que você é completamente atravessado pelo seu tempo, limitado pelo seu tempo, limitado por aquilo que você consegue conceber sobre vida. Você não estava lá para dar conselhos para Deus.
Nenhum de nós foi conselheiro de Deus. Jó não estava lá para dar conselho para Deus e botar um mundo e criar um mundo a partir de lógica de causa e efeito. Por isso, meu irmão, pode passar. Será você mais um desses que ambiciona o céu, mas ama mais ainda as glórias que estão na terra? Será você um desses que ambicionam o céu, mas amam mais ainda as glórias dos que na terra são glorificados? Você está correndo atrás de quê, meu irmão? É de quê? Preste atenção, é de quê que você está correndo atrás? É de quê? Você está entendendo? É de quê? Irmãos, olhem em volta, irmãos. Quanto mais eu me encontro com as pessoas, quanto mais eu vou caminhando, mais eu vou vendo gente sofrendo, irmãos. Irmãos, tem muita gente sofrendo, muita gente padecendo, muita gente apanhando do seu próprio pecado, apanhando do pecado dos outros. Tem muita gente apanhando, irmão, para a gente ficar aqui, nós que somos crentes, nós que dizemos que somos de Jesus, para a gente ficar aqui cuidando só do nosso próprio umbigo, irmão. Para a gente que está aqui, que diz que Cristo é o sentido da vida, para quando a gente se ajoelhar, a gente só conseguir pensar em nós. Tem muita gente, irmãos, sofrendo. Muita gente, irmãos, o mundo está em polvorosa. O mundo está, irmãos, um caos. Nós não vamos mudar o mundo, irmãos, mas nós podemos ser um oásis para o mundo de muita gente que está um inferno. Então pare de correr atrás do seu próprio umbigo, irmãos. Se volte para Deus. Se volte para Deus em nome de Jesus, irmãos. Passa aí, por favor, para a gente terminar. Quem vive de buscar afirmações humanas e históricas vai morrer sem sentido. Quem vive de buscar afirmações humanas e históricas vai morrer sem sentido. Se eu dependesse de afirmações humanas, eu não seria mais pastor aqui. Se eu dependesse de afirmações históricas, eu não estaria mais aqui entre os irmãos. Mas porque eu ouvi e tenho ouvido de Cristo, eu não consigo me desvencilhar dos irmãos. Eu não consigo me desvencilhar desse caminho. Vem pessoas com seus problemas, com a sua história, e daqui a pouco meu coração é movido de compaixão, meu coração é movido de misericórdia, e quando eu vejo, já foi, já me enrolei com ela, já estou todo enrolado. Você está entendendo? Se Cristo é teu sentido, irmão, eu rogo, ouço o apóstolo Paulo, não sou eu não, ouço o apóstolo Paulo, eu rogo para que vocês apresentem os seus corpos. É isso aí que você tem, os seus braços, suas pernas, sua mente, sua cognição. É isso aí que você tem, apresente os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que racional? Porque você descobriu que a tua razão jamais vai alcançar a razão de Deus, porque a razão de Deus é a razão do amor, e na razão do amor tudo cabe, e nada se entende. Porque quem ama consegue entender tudo que é feito por amor, mas quem não ama, quem está de fora daquela relação de amor, não consegue entender o que está acontecendo ali.
Você entende o que eu quero dizer? Quem está de fora de uma relação de amor não sabe como é gostoso um pai se sacrificar pelos seus filhos. Não sabe. Você que ainda não é pai, você que ainda não é mãe, que fica aí assim, não, é porque eu estou esperando primeiro, eu estou esperando estabelecer isso, estou esperando ter aquilo, estou esperando aquilo outro. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Ser pai é uma coisa maravilhosa. Ser pai é muito gostoso, irmãos. Não tem prazer assim nesse mundo que se compare com aquele primeiro momento em que você segura os seus filhinhos no braço assim, que ele olha para tu ali assim, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, e aí você se estrupia todo, e quem está de fora, quem ainda não é pai, fica assim, não, né, deixa eu primeiro isso, comprar o carro, fazer aquilo outro, fazer aquilo, porque só entende as coisas do amor quem tem amor no seu coração. Você está entendendo, irmão? A gente só vai entender as coisas que Deus faz quando a gente se entregar ao seu amor, porque quando a gente se entrega ao seu amor, a gente entende que tudo que é vida está a serviço do amor. E por isso a gente perdoa o imperdoável, a gente caminha mais uma milha. Por isso, meu amado, eu rogo, como Paulo está dizendo aqui, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de todos nós. Que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus tenha aberto os seus ouvidos, que Deus tenha aberto os seus olhos, que Deus tenha sensibilizado o seu coração, para que ele possa ter penetrado ali, e dali jorrar vida por onde você passar. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé?